Olá, Teologia e Política. Sejam bem-vindos aqui ao canal Teologia da Libertação. Antes de prosseguir, os recados aqui comunitários. Compartilhe, dê o joinha, comente, pode fazer perguntas, eu agradeço muito. A proposta do curso de teologia que esse canal foi construído, e nós fizemos já uma série de primeiros vídeos, é uma proposta que alguém perguntou como é que seria esse processo. A ideia do projeto é exatamente fazer ele com parcerias, e uma parceria em especial que havíamos pensado inicialmente e estamos ainda trabalhando nisto. E, portanto, deixar aqui à vontade, aberto, estas exposições e está um pouco aberto também a ir modelando a atividade de acordo com as interações que forem sendo feitas. Alguém comentou se seria um curso aberto, como é que seria? Então, respondendo é um pouco isso. Eu diria que eu tenho pautado muito por esta interação. A natureza dele de ser mais aberto, gratuito, acaba limitando a minha capacidade de dedicação ao projeto como professor. Nós fazemos isso por uma série de motivações. Primeiro, pelo processo de formação que nós passamos e achamos muito pertinente do ponto de vista da formação humana e profissional, mas também da demanda das pessoas por esse tipo de conteúdo. Então são dois vetores que motivam aqui o projeto. Ele é um pouco mais lento, exatamente porque nós temos percebido que é importante também não só fazer, mas divulgar, compartilhar, engajar pessoas. Pois bem, essa é uma das questões. O tema de hoje, que é a teologia e política, ele já surgiu aqui entre alguns navegantes, que até fizeram algumas comparações, dizendo que a teologia da libertação é proibida pelo fulano de tal, por outro. E a resposta é, a teologia da libertação, ela, para além de querer ser uma proposta, um corpo, digamos assim, técnico, para ela ser um algo identificável, uma coisa contornada, delimitada, a teologia da libertação, para além de querer ser isto, esse não é o objetivo que ela deseja, a centralidade da teologia da libertação é a ideia de dignidade humana, e isto coincide com a ideia da própria instituição, igreja católica no caso, de uma série de documentos da Igreja Católica, chamadas encíclicas, que fala sobre as questões sociais. Então a Igreja Católica tem, digamos, institucionalmente, um conjunto de diretrizes, que tem um nome específico, e que fala sobre a inclusão da pessoa humana e assim segue. Se nós pegarmos o atual Papa, por exemplo, nós temos uma encíclica sobre a ecologia, Laudato Si, que é um documento que, de certa maneira, tem total interesse, digamos, dessa ideia de teologia da libertação, porque se verificou que a libertação que falávamos nos anos 70, 80, eu creio que eu cheguei nessa reflexão no fim dos 90 e no fim dos 80, digamos, participei de processos que eram inspirados nessas metodologias, mas era uma realidade. E hoje nós estamos vendo que outras demandas para se garantir a dignidade humana têm se colocado, e a ecologia é uma delas. E a ecologia, no sentido bem amplo, não só da mata verde, onde eu estou, mas da ecologia também nas relações humanas. Então essa chave, essa palavra serve bem a esse propósito. Então,
A teologia da libertação, ela pode ter, em dado momento, ou indivíduos desejaram uma postura que envolvia, por exemplo, uma ruptura com a Igreja Católica, mas isso sempre poderia ser questões mais individuais. Ou alguns teóricos, ao colocar certos temas, que naquele momento a Igreja Católica se posicionou contrário a esses temas. E nesse sentido, o teórico, né, a escrita teórica, ainda que individual, ela reflete uma comunidade, sobretudo na proposta da teologia da libertação, de fazer a teologia vinculada a um coletivo comunitário, e não só apenas falar de fora. Então, nesse sentido, sim, a igreja pegou textos, obras, por exemplo, do Leonardo Boff, e ali viu que aquilo era um tipo de posicionamento teórico que produziria posicionamentos existenciais e políticos que eram contra a estrutura da igreja. Nós observamos que hoje em dia isso não é bem assim, tem se modificado essa interpretação, e se ela existe do ponto de vista hipotético, ou seja, é possível sim que o movimento vá caminhando num dado momento e se diferencie do lugar que ele surgiu. Se nós pegarmos o próprio cristianismo, o cristianismo fez isso em relação ao judaísmo. Então é compreensível a preocupação da instituição em manter-se, digamos assim, no seu eixo para que não se crie outro. Mas o foco da teologia da libertação, que é o diálogo, é a ideia de dignidade da pessoa humana. E nesse sentido, quem trabalha muito nessa perspectiva, a gente acaba perdendo um pouco a perspectiva de essa teologia mais documental, essa teologia mais ligada à estrutura da igreja, a sua hierarquização, os seus documentos e etc. Se a gente pode falar que é possível haver um extremo, certamente as demandas de uma dada comunidade empobrecida, elas são demandas que são mais imediatas. É natural que nós tenhamos que preocupar com o almoço daqui a 4 horas, daqui a 3 horas, e com o que eu tenho para comer. Então, nessa perspectiva de necessidade material para viver, nós tendemos a dar uma atenção especial para isso, em detrimento das outras demandas. Esse discurso, se eu cuido primeiro de varrer a casa ou de ouvir Jesus lá da Marta e etc., ele é discutível sobre várias perspectivas. Alguns filósofos vão dizer que, às vezes, algumas coisas, numa perspectiva, nós pensamos primeiro a coisa criada, e só depois que a gente então se dá conta da coisa criada que a gente consegue perceber o Criador e, portanto, se ocupar e entender que Ele é o mais importante. Eu diria que é da condição humana perceber primeiro as coisas da condição humana, para depois perceber as que não seriam propriamente humanas. Isso também é uma ampla discussão dentro da filosofia. Alguns separam isto, outros não. Então, mas é mais comum a gente cuidar da comunidade. E isso no interior de uma teologia pastoral, ou seja, que se preocupa com a dignidade da pessoa, nós temos uma tendência em ocuparmos imediatamente dessa demanda. E abrir um pouco mão da demanda que requer um refinamento de pensamento e requer condições materiais para que eu possa me dedicar a isso. Nesse meio vai sempre haver aqueles casos excepcionais dos indivíduos que, para além de uma condição material muito precária, conseguem fazer experimentações do sagrado de modo excepcional. Santa Teresinha, por exemplo, do ponto de vista de uma saúde muito debilitada, e conseguiu elaborar grandes reflexões. Então isso é uma extraordinariedade que existe. Mas o habitual é que se concentre nas coisas práticas.
E só depois a gente vai percebendo a importância de uma estrutura muito bem posta, muito bem articulada, e o seu papel na história. Mais jovem e sobretudo ligado à comunidade, que você não tem casa para morar, você não tem alimentos para comer, não tem como, de um ponto de vista mesmo humano, você pensar em outras coisas. E talvez esta é uma das correntes que mais se criticou dentro da teologia da libertação, que ela seria excessivamente voltada para essa política. E é curioso que quando a gente observa hoje em dia na cena brasileira, as pessoas de direita, de extrema direita, digamos, que tiveram aí uma simpatia com o atual governo, muitas das vezes a gente ficou assim, mas é um absurdo esse envolvimento político e etc, dessas igrejas, sobretudo as igrejas evangélicas e etc. Eu diria que é o mesmo fenômeno com uma outra roupagem ou com com outros atores, com outro discurso, correndo o risco de cometer os mesmos erros que esse de esquerda poderia cometer. Eles, a meu ver, têm diferenças, não são a mesma coisa, mas de um ponto de vista do fenômeno antropológico, da condição humana, são pessoas que querem associar o seu fenômeno religioso, a sua experiência religiosa, a modificações na sua vida cotidiana. E na sua vida cotidiana material. Como se processa isso, como se pensa isso, é que dá diferença, a meu ver. Mas nesse sentido, o envolvimento político do evangélico é um dado envolvimento político que, a meu ver, se acomodou com a ideia do consumo, se acomodou com o próprio instrumento, os instrumentos contemporâneos que nós temos de comunicação, e que tem uma reflexão política que se associou à ideia do capitalismo e do consumo. Então essa é a cena que nós vivemos hoje. E o tema fundamental dessa conversa era a política. E de certa maneira, porque algumas pessoas questionaram exatamente esse envolvimento da teologia da libertação com a política, como também quiseram implicar ou indicar que a teologia da libertação tinha alguns excessos, e quais eram esses. Para os dois lados, portanto, nós observamos que a teologia é um envolvimento político, não tem como não ser, porque ela fala de uma comunidade que vive e deseja viver a sua experiência de fé, digamos assim, orientando, perpassando a sua vida cotidiana. Então, a direita tem a sua proposta, digamos que a esquerda política também tem a sua proposta. Então veio a explicação. Por que a teologia da libertação poderia ter excessos, como também a direita. Que num dado momento você pode esquecer que o que te estrutura, o que te articulou, foi uma proposta cristã. E o excesso é quando você esquece este fundamento e, na verdade, coloca outro fundamento. Começa a virar outra coisa. Então, esse é um desafio da condição humana. E se nós pensarmos o surgimento do cristianismo, as comunidades, as primeiras comunidades cristãs eram consideradas um subgrupo do judaísmo. E que num dado momento virou o cristianismo. Então, quer dizer, é um desafio da condição humana que nós começamos com algo que nos fundamenta, e dado que nós temos a necessidade de nos articularmos com a vida, com a diversidade, esse processo ele pode sempre produzir que eu deixo radicalmente aquilo que inicialmente me levou na direção daquilo e faço surgir uma outra coisa. Isso enquanto hipótese. Enquanto lógica, isso pode ser aplicado também à direita. Como que evangélicos, cristãos, se envolvem com uma proposta que defende armas, por exemplo, que defende um tom belicista, que defende a violência, que defende modalidades de gestão, de governança, que é baseada no ódio, na perseguição, na difamação. Como que isso chegou a esse ponto?
Então essas comunidades têm refletido sobre isso. Não é um bloco, os evangélicos, em termos de diversidade, são muito mais diversos do que a própria estrutura católica, ainda que a estrutura católica permite uma diversidade gigantesca, mas o mundo evangélico também tem essa diversidade. O evangélico aqui não é um bloco. Primeiro que nem todo esse bloco tem relação com a extrema-direita e com o bolsonarismo, por exemplo. E da mesma forma que a esquerda nem toda ela é petista, por exemplo. Tem uma relação histórica, tem interações muito frutuosas, mas necessariamente não. Então, esta posição dos evangélicos hoje em dia é compreensível à luz da ideia de que a teologia ela sempre se relaciona com a política. A grande pergunta, portanto, é como que se dá essa relação. O exame tem que ser feito nessa perspectiva. Nós chamaríamos que existiriam propostas políticas que libertam as pessoas ou que empoderam as pessoas. E temos relações políticas que, na verdade, usufruem das pessoas. Eu brinco num grupo cultural que eu participo há muito tempo, que querer participar da política sem saber fazer política é você ser usado pela política, né? Querer entrar na política sem entender o que é a política, o risco de você virar massa de manobra, curral eleitoral é enorme. Então a política ela tem um jeito de ser feito, ou vários jeitos, e resta-nos saber apreciar isto. Que, em linhas gerais, na nossa percepção, a política que a teologia da libertação sempre desenvolveu. E lembrando, então, que essa política poderia gerar essa própria negação do cristianismo, como é da natureza humana, e desenvolvendo, se reflexionando, se interagindo comunitariamente. É possível que, do ponto de vista hipotético, você vai e perca a ideia inicial. Você vai criando outros horizontes e vai substituindo aqueles anteriores. Isso é possível, enquanto hipótese, da mesma forma da direita. Mas no caso da teologia da libertação, o protagonismo, hoje a palavra na moda, o empoderamento comunitário das pessoas. Esta era a metodologia, que é muito difícil, que é muito trabalhosa. E que contava com todos os meios comunicacionais, se colocando contrário. Portanto, não contava no sentido de ajuda, mas de destruição dessa metodologia. E se associou essa metodologia à ideia do comunismo, que é uma tática utilizada ainda hoje para criar o pavor, de dizer que o outro é comunista. E é louco, né? Porque recentemente o mandatário brasileiro esteve num país que do passado foi comunista e começou essas brincadeiras que ele agora seria comunista. E é uma coisa sem percepção nenhuma de história, porque o atual governo da Rússia, da Federação Russa, não é comunista e embaralhou tudo aí a história, né? Enfim. E aí, embaralha muito mais como explicar a China comunista, mas ao mesmo tempo capitalista. Aí o pessoal diz, isso aí não é comunismo, isso é outra coisa. Para não admitir que um comunismo, digamos, deu certo do ponto de vista da produção, porque essa era uma crítica à União Soviética. Ela tinha problema em produção, distribuía muito bem, mas produzia mal. Mas aí vem a China que produz bem e distribui bem. Aí os críticos pensam assim, não, isso não é comunismo. Isso é capitalismo de Estado. Enfim, isso é uma outra história. Mas, então a política está na origem da teologia cristã, e se a gente for mais reflexivo, nós vamos observar que a política está nas teologias do mundo inteiro. Mas vamos ficar aqui só na cristã. Falava de evangélicos e do engajamento político deles em torno de uma direita. E tem uma natureza esse engajamento, que nós podemos perceber que ele se relaciona com o consumo. Ele é um discurso teológico que tenta justificar a cultura de consumo de massa,
Portanto, não se faz aí uma crítica ecológica dessa proposição, mas simplesmente abraça a ideia de que o consumo de massa, de que a diversão e de que o prazer do consumo é viável, e nós vamos então fechar politicamente com quem inicialmente quis vender essa ideia. Aqui no Brasil é curioso, porque essa ideia foi vendida numa perspectiva, considerando que nós não temos uma oferta de consumo para todos, ou experimentamos num governo de esquerda uma experiência de consumo generalizada, e essa experiência sem um aparato crítico, cultural, acabou gerando um efeito contrário. Esse indivíduo que consumiu começou a ficar com raiva daquele que permitiu ele consumir um pouco, porque ele quer consumir mais, e aí vem um discurso de ódio, pautado pelo ódio, que não consegue oferecer mais consumo, mas ele captura esse desejo de consumo e explora isso do ponto de vista belicista e de violência, né? Eu quero consumir mais e estou frustrado. Por eu estar frustrado, eu capturo essa frustração, transformo isso em discurso político, isso vira uma coisa que vai avolumando no ódio. Mas é um posicionamento político. A esquerda tinha uma outra proposta, ela tinha também os seus problemas, suas limitações, etc. Como lidar com a individualidade, o egoísmo dentro dos coletivos, como, digamos, tratar da ideia de libertação, não só no aspecto político, da conquista de uma terra, de uma moradia, mas, sobretudo, como passar a pensar a libertação no singular, na subjetividade. Como que a subjetividade é o foco, digamos, da opressão ou da libertação. Então, era um movimento que teria que ser desenvolvido, e nos dias de hoje eu creio que a gente chega a isso através, sobretudo, da reflexão sobre ecologia dentro da teologia da libertação. O pensamento ecológico, portanto, não é só sobre o verde e a floresta, não. É muito mais coisa do que isso. Portanto, são posicionamentos políticos de ambas as partes. Fazendo uma perspectiva rápida da história da cristandade, nós temos o próprio Jesus, que tem posicionamentos políticos. A proposta fundamental de Jesus é a política do amor, que é uma política muito difícil de ser compreendida, mas que é a política, a meu ver, fundamental do que seria ser cristão. E é a originalidade da cristandade, pelo menos no que a gente conhece de Ocidente, dessa região geográfica que hoje coincide entre geografia e cultura. Não é uma tradição baseada no egoísmo, na indiferença do outro. Esta é, a meu ver, uma grande questão aí para ser debatida com a interpretação de Calvino sobre a compaixão, por exemplo. A compaixão pelo outro não pode ser só interpretada como uma espécie de jogo. Eu tenho compaixão com meu irmão porque eu marco ponto com Deus. Isso é possível ser assim, de acontecer isso, né? Eu ajudar o outro, não porque eu estou querendo ajudar o outro, mas porque eu estou interessado em ficar bem com Deus. E aí para lá, isso é uma espécie de troca, né? De suborno. Então, nesta perspectiva, a compaixão perde o sentido mesmo. Mas daí a gente impedir que haja essa ideia é um outro problema, gera uma sequência de outros problemas. É claro que aqui também não tinha me preparado para falar disso, veio aqui colateralmente o assunto. Mas a proposta então cristã, o Jesus propõe, por exemplo, em detrimento dos zelotas, que era um grupo de resistência, chamaríamos de uma guerrilha, contra o Império Romano, dominante da época, e Jesus acaba não indo na fita deles, como diriam os jovens, indo na proposta dele. Acaba insistindo na sua proposta
de amorosidade. Quando a gente está envolvido, então, com cenas de muita injustiça social, e nós temos em mente a ideia que é preciso ter dignidade humana, e isso não é exclusivo da teologia da libertação, porque ela não é um corpus institucional, mas é muito mais uma ideia, e a ideia de dignidade humana é a grande contribuição da Igreja Católica para a cultura ocidental. Quando ela está muito, digamos, envolta a isto, cenas de injustiça tende a nos perpassar de muito ódio, por exemplo. E movido pelo ódio, nós podemos tomar atitudes que não são cristãs. E que só depois que a gente se desaproxima das cenas é que a gente percebe que aquela via de responder com ódio à injustiça só faz aumentar o ódio. Não resolve o problema. Não estanca o processo de injustiça. É claro que o amor de Jesus não é uma posição política de receber todas as injustiças em si e, digamos, aceitá-las, que também é uma outra problemática que nós assistimos por aí. Discursos religiosos, e aí nesta perspectiva de direita, tem-se aí uma tendência muito rápida para essa perspectiva. A tendência de que é assim porque Deus quis. Isso também se fez dentro da tradição católica em vários momentos. Então, interpretar a ideia do amor que Jesus propõe como posição política, eu cito o exemplo, que não é de um cristão, mas de outra tradição, que é o Gandhi, que é a ideia da cultura de paz, a cultura pacifista, que não é uma cultura quietista e de aceitação das injustiças sociais. É uma estratégia que exige uma elaboração, na qual eu não admito que o outro seja violento comigo, mas eu não preciso ser violento com o outro, porque não resolve a coisa. Eu não produzo justiça, eu produzo mais violência. Então, depois a gente passa para as comunidades, para as primeiras comunidades cristãs, nós vamos ver posicionamentos políticos, perseguições políticas da comunidade cristã, etc. Na Capadócia, na Turquia, por exemplo, nós temos lá vestígios dessas comunidades cristãs, dessas comunidades do século I, II, III e assim segue. E eram comunidades que viviam em locais que, digamos assim, era periférico, era quase que escondidos. E eram, como diria um professor meu, os lascados. Depois, com o imperador Constantino, quando assume o cristianismo como religião, a mesma coisa, é um posicionamento político. No período medieval, a igreja passa a ser, digamos assim, a experiência de fé dos dominantes e, portanto, se fala de modo mais explícito em teologia política como uma disciplina, que não é uma política teológica, mas como que a teologia política pensou essas questões entre o sagrado e o governo, digamos assim, das coisas, como é que esse processo se deu. E como nós sabemos, a ideia de uma hegemonia de um monarca que encarnava não só a ideia de governo terreno, mas a ideia de um governo celestial, que é a figura do Papa. O Papa é um monarca, ele é um rei. Nós damos outro nome para ele, mas ele carrega esse estatuto desde sempre, e ele carregou esse estatuto acima dos outros monarcas da Europa, dado o aspecto aí do sagrado. Então, quando se fazia a sagração, era exatamente uma autoridade religiosa que fazia esse processo. E um rei, um imperador, era exatamente o imperador de Roma, o Papa, que fazia esse processo. Então, sempre houve envolvimento político. Depois nós vamos passar para as guerras fratricidas
no contexto europeu, entre protestantes e católicos. Aliás, o evangélico brasileiro, e mesmo talvez o católico, às vezes propagam um discurso, propagam um tipo de retórica com um alto grau de violência, de uma comunicação muito violenta, expressões como ninguém mexe com o ungido do Senhor, a vingança de Deus vai cair sobre o outro. Então, se antigamente o cara ajudava para ficar bem com Deus, o que eu vejo atualmente é os evangélicos fazendo de Deus uma espécie de cachorro, para morder nos outros, né? A ira de Deus vai recair sobre os inimigos, toda uma retórica de ódio que não tem nada a ver com o cristianismo. Enfim, eu até esqueci o que eu estava dizendo, mas esse discurso de ódio, que é hoje uma fala, no contexto das reformas, isso passou a pessoas se matarem mutuamente. Então as pessoas que promovem essa reflexão odiosa, com ódio, elas não se dão conta histórica, daí a falta da disciplina história, ter mais conteúdo, mais tempo nas escolas, e não menos tempo, em comparação à matemática, porque as pessoas não sabem o mínimo do que foi as guerras internas na França, na Holanda, na Suíça, e como que isso redundou em matança de pessoas por causa de questões religiosas. Então nós estamos falando de novo de política e de teologia. E depois nós viemos para a questão mais recente, que é exatamente a teologia da libertação, que se posiciona politicamente, numa ideia de política que nós chamamos, assim, a grosso modo, de esquerda. Mas que é uma complexa questão, que eu diria que o foco é tornar as pessoas protagonistas, e esse protagonismo que faça elas terem dignidade. Para isso, a leitura do texto bíblico contribui, a experiência comunitária contribui, a leitura é feita sempre nessa perspectiva. Então dizer que a teologia da libertação é uma posição política e que hoje esses que se posicionam à direita não seria um posicionamento político é uma ilusão, é um contrassenso. É posicionamento político. Não tem como não se posicionar politicamente de acordo com a teologia que eu faço. Porque a teologia implica a vida do homem com os homens, né? No caso, homens e mulheres com homens e mulheres. Não tem uma teologia que ignora esta condição, e mesmo se assim o fizesse, algumas tradições, por exemplo, protestante, ao concentrarem profundamente no texto bíblico e não quererem pensar nenhuma sistematicidade teológica, de certa maneira abriram mão de pensar a comunidade e o fenômeno teológico. Isso é um posicionamento político, que se a gente for analisar que essas tradições vivenciaram a guerra fratricida de matar um ao outro, é natural, do ponto de vista até antropológico, que depois você crie um pavor de falar de política. Que você queira se dissociar da política. Se você pega pessoas que vivenciaram guerra civil no seu território, a tendência delas é ter medo de falar da política. Porque a política era aquilo, que um traiu o outro, o primo que traiu o outro primo, o irmão que se posicionava politicamente, isso redundava na morte do outro irmão. Se nós pegamos a Guerra Espanhola, por exemplo, isso aconteceu, a Guerra Civil gera esse pavor de que o meu vizinho vai me dedurar. E sendo mais radical, o filho vai ser contra o pai é de uma linhagem franquista, o filho não é. E o filho pode dedurar o pai e o pai pode ser morto. Existem outros exemplos. A Revolução Cultural na China, em 58, se não me engano,
Posso estar errando a data, se é 58 ou se é 60 e poucos, mas acho que é 58. A revolução cultural que o comunismo operou dentro da China gerou também esta questão dos mais novos denunciarem os mais velhos, por exemplo. Então, quando a gente vivencia esse clima, a tendência é a gente querer não participar da política. Aqui no Brasil, certa vez, a professora Viviane Mosé disse que um dos legados de um governo ditatorial, civil-militar, que o Brasil tem até hoje, é nós não queremos falar de política. Porque naquele período, associou-se a discutir a política, a discutir a minha vida comunitária, tem uma ponte ali, ela precisa ser reformada, eu tenho que discutir com meus vizinhos. Associou, então, essa prática a coisa de vagabundo. E, concretamente, se pegou alguns desses, torturou, matou, ou torturou e deixou a pessoa viva. Então, é natural que hoje exista um mito aqui no Brasil de que, enquanto evangélico, eu não quero ser político. Eu não quero me envolver com isso. Mas o que é isto? Isso que eu não quero me envolver é exatamente esse pânico de ter sido violado fisicamente muitas pessoas. E de criar uma interdição do debate. Quando você começasse a querer falar da coisa pública, para lá, você não pode falar disso. Então, num governo, batia na pessoa. Tem uma cena clássica de um jornalista no Rio de Janeiro, que vai entrevistar um general, eu creio que seja Rio, eu não sei bem onde. E o general não responde ao repórter. O repórter pergunta o que ele não quer ouvir, e o general não responde e começa a falar de outra coisa. Acho que o jornalista tira o microfone e sai, e vai embora. O general, do alto do seu autoritarismo, manda pegar o cara à força, trazer ele de volta para humilhá-lo ali de frente de todos. Esse é o exemplo mais claro da violência de Estado. O general, ele não é um indivíduo, ele é o Estado. E não é qualquer parte do Estado, ele é uma parte do Estado, da hierarquia, que tem muito poder. Uma cena, mas esse tipo de intransigência, esse tipo de violência, ela impede a ideia de reflexão e de debate. Ao fazer isto, nós criamos uma prática que, no geral, não empoderam as pessoas. A própria ideia de empoderar as pessoas já soa como perigoso, porque nós herdamos isso imediatamente da ditadura militar. Tudo isso para lembrarmos que os evangélicos, ao alimentar uma retórica de violência, não conhecem a história, como que ela se deu. Se a gente pega a partir de 1600, a coisa que mais tinha na Europa eram guerras de matar um ao outro no porrete. E que durava muito tempo, porque o poder de destruição era menor do que as invenções tecnológicas da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então se matava a prestação. Se matava menos, mas se matava durante muito tempo. E então não conhecer essa história da política e da teologia permite que hoje, então, uma dada corrente, dados grupos chamados evangélicos se posicionem desta forma, ou mesmo grupos de extrema direita dentro da Igreja Católica. Não conhecer essa relação entre a política e a teologia permite que as pessoas nutram discursos religiosos baseado numa estrutura neurótica que basicamente, para afugentar o medo, torna-se agressivo e violento. E o medo é tudo aquilo que é outro. Então esse é o desafio monumental de ser desmontado. Isso pode ter acontecido na teologia da libertação? Provavelmente, quando você, na esfera da injustiça social que se coloca, você pensa, então, vamos montar uma guerrilha armada e vamos matar outras pessoas para que a dignidade de outras prevaleçam, e num dado momento isso vai se perdendo, vira qualquer outra coisa, e a ideia do amor de Cristo foi por água abaixo. Então, pensando aqui hipoteticamente, isso pode ter acontecido, como aconteceu em alguns momentos, ainda que é preciso ser analisado os casos na Colômbia, como que
surge as Farc e a Frente Nacional de Libertação, né, a FNL. Eu acho que esse é o nome, né? É um outro grupo de guerrilha de inspiração marxista. Sobretudo a FNL, precisamos aí estudar, investigar a sua relação com uma ideia de teologia católica. Não com uma ideia de que ela tem uma relação com a instituição católica. Isso não existe. Mas eu, por exemplo, sou católico, eu posso ali fazer uma coisa. E aí isso é a Igreja Católica que está fazendo? Não. Eu posso me achar católico, fazer isso inclusive no nome da Igreja Católica, mas não é um posicionamento da instituição. Como existe aí esses grupos mais à direita ou de extrema direita, que fica aqui stalkeando o canal, que se dizem católicos e atacam a própria estrutura da Igreja Católica. De modo assim, sistemático, coisa que no caso da teologia da libertação são coisas pelo menos teoricamente estruturada e não consistia numa afronta e numa violência com a instituição. Era sempre uma ideia de um convite a pensar na questão. Preciso lembrar que essa turma mais à direita, que o próprio Tomás de Aquino foi suspenso toda a sua produção por um bom tempo. Eu não sei precisar quantos anos, mas a Igreja Católica suspendeu a sua obra e proibiu que ela fosse lida. Eu não sei quantos anos foram, mas foi um bom tempo. Quando a gente pensa que tem 800 anos depois da sua morte, é claro que 60, 70 anos é pouca coisa. No caso da teologia da libertação, nós vemos bastante informações e teses dessa teologia sendo absorvida pelo atual Papa. Só para a gente entender que no caso da teologia da libertação, não era um discurso montado no ódio. Era uma reflexão profunda de exame de consciência sobre a posição das estruturas eclesiásticas, sobre a proposta do que seria mesmo este amor de Cristo, digamos, engajado na vida em defesa da dignidade humana. Não vou entrar especificamente nisso porque tem que pegar os livros, pegar os parágrafos para poder conversar, senão a gente se perde nisso. Mas política e teologia é isto, ela é um assunto que entranha e a gente não tem como separar ela. Dizer que a teologia da libertação é de esquerda e isso resume tudo, e que queriam ser comunistas, queriam criar uma igreja independente. Como a gente conhece mais essa tradição e sabemos como que ela produziu-se, eu creio que os extremos já eram percebidos, já eram repensados, e é um movimento que não é um movimento de roupante, e que o compromisso com a ideia crística do amor, ele sempre foi o desafio. Ele não foi qualquer coisa que desse, podia ser. Qualquer coisa que eu apresentasse como teológico estava bom. O desafio da discussão comunitária e coletiva, eu diria que tendia a sempre recolocar o que seria essa mensagem crística no centro, exatamente evitando essa ideia de ruptura, que é o que muitas das vezes se acusa. O protagonismo das comunidades, eles não eram, digamos assim, um protagonismo que geraria uma cisão da estrutura principal. Agora, esse protagonismo colocou desafios para a estrutura da igreja. Colocou desafios para que os padres, obviamente, tivessem uma formação ainda melhor. Colocou desafios de um debate de igualdade e não de um debate no qual a hierarquia se colocava do alto e essa comunidade tinha que obedecer. Quando se percebeu que era possível, enquanto eclesiástico, estrutura eclesiástica, ter o seu papel garantido, digamos, nessa comunidade que é protagonista,
Eu diria que essa interação se normaliza e se mostra extremamente fértil. E o protagonismo da comunidade, dos chamados leigos, não exclui o papel de uma igreja, de um grupo eclesiástico. Agora, exigiu posicionamentos diferentes. Da outra parte, mais à direita, tende-se a radicalizar aquela igreja hierarquizada, na qual a autoridade eclesiástica tem que tacar o terror e virar um burocrata do direito canônico, e a fé cristã se resume a isto. E, dado que é racional, quem não entendeu é um pecador e o problema é dele. Esse discurso que coincide com os proprietários, como eu já disse em outros vídeos, esse discurso de uma teologia hiperburocratizada e que é mais um curso de direito canônico do que teológico, essa teologia que está preocupada numa normatividade categórica, que parte de ideias, e a simples existência dessa ideia e a simples fato delas serem ideias racionalizadas, racionáveis, essas ideias se impõem na realidade social e produz o cristão. Hoje, estes são a fonte, são os extremistas. E pelos meios atuais, eles utilizam esses meios, por exemplo, para atacar autoridades eclesiásticas. Eu já falei disso em outros vídeos. Se a gente vai no perfil de Dom Joaquim Moll, o reitor da PUC Minas, uma pessoa que eu tenho muito consideração por ela, e conheço o Dom Joaquim desde a época que ele era padre, pároco do bairro Sion, lá em Belo Horizonte. Fui paroquiano, né, vivia no território da paróquia dele. Se a gente for acompanhar, por exemplo, o que esses grupos fazem com essa autoridade, eu não lembro disso na época da teologia da libertação. Também nós não tínhamos essa realidade virtual e etc. Então, tudo isso é posicionamento político, tudo isso é política e ao mesmo tempo é teologia. Portanto, entrar no mundo da teologia é também entrar no mundo de compreensão do que são as dinâmicas teológicas. E é ter posição política. Não é possível, digamos, querer pensar teologia, querer se engajar numa experiência religiosa sem ter posição política. E quando o indivíduo diz que não tem posição política, esta é uma tentativa política de indivíduos que, por algum motivo, apreenderam na sua tradição, na sua comunidade, que vieram de contextos que o embate político passou para o processo de violência física. Tem esse aspecto, e tem um aspecto político do consumo de massa, que é a política praticada, portanto, fora dos partidos políticos. Toda ação é política. E a ação de vender produtos e de criar uma cultura do consumo, da produção e do consumo, isto é um posicionamento político, sem partidos. Para finalizar, essa é uma coisa muito importante que eu aprendi, que se faz política não só no partido. E isso não é do comunista ou da teologia da libertação. Isso nós vamos encontrar em Aristóteles, certamente um pouco também em Platão, que nós somos fundamentalmente pessoas políticas. O Aristóteles usa a expressão zoon, que é animal político. Teria outras características que nos marcam. Nós também somos lógicos, racionais, mas nós somos também políticos. Nós somos também criativos,
Mas político é uma das nossas condições. A pergunta então que resta fazer é qual posicionamento político você quer ter. Você quer ter o posicionamento político do consumo, que diz que não tem posicionamento político, mas que se enche de ódio quando você não consegue consumir, se sente frustrado, e isso aparece no discurso de um Deus vingador que vai queimar todo mundo, só porque você não consumiu. Só que é claro que você não assume isso de modo consciente. Então esse é um posicionamento político que gera impactos ecológicos. Não é possível concebermos uma vida pautada no consumo, sem fim, ao modelo norte-americano. Não tem planeta para isso. Então isso é um posicionamento político que gera impactos ecológicos e que geram impactos políticos novamente. Enfim, é isto. Muito obrigado mais uma vez por sua paciência até aqui. E essa foi a minha tentativa de falar um pouco sobre política e teologia. Fraterno abraço, até um próximo.